Qual a origem da esposa de Caim? Olá, queridos amigos do canal Conexão Divina. Eu sou André, e hoje vamos desvendar os mistérios que cercam a vida de Caim, seu destino e a graça divina que moldou a história da redenção. Nossas reflexões começam nos primeiros capítulos de Gênesis, onde a humanidade teve início com Adão e Eva, criados à imagem pura e bela de Deus. Suas vidas eram um testemunho do amor e da criatividade divina. Dessa união nasceram seus filhos, destacando-se Caim e Abel. Adão se uniu a Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim, Gênesis 4:1, seguido pelo nascimento de Abel. As histórias desses irmãos, permeadas por amor, ciúmes e tragédia, serviriam como um exemplo para a experiência humana. Caim, o primogênito, infelizmente ficou famoso por cometer o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Após esse ato, Caim foi exilado para a terra de Nod, associada ao vagabundear e ao desterro. Nessa terra, Caim teve descendência, incluindo um filho chamado Enoque. A pergunta que tem desconcertado muitos é: quem era a esposa de Caim e de onde ela veio? A Bíblia fornece algumas pistas que nos ajudarão a desvendar esse mistério. Sabemos que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete, Gênesis 5:4. Isso sugere que, além desses três, havia outros descendentes. Considerando isso, é lógico presumir que Caim pode ter se casado com uma de suas irmãs ou parentes próximas. Ao investigarmos a questão de quem foi a esposa de Caim, é crucial entender o contexto das práticas matrimoniais naquela época. Embora, nos dias atuais, casamentos entre parentes próximos sejam desaprovados devido a possíveis complicações genéticas, na antiguidade essas uniões não eram proibidas, nem representavam riscos genéticos. As Escrituras indicam que só mais tarde, no livro de Levítico, Deus estabeleceu leis proibindo casamentos entre parentes próximos. Essas leis foram entregues ao povo através de Moisés, e só então foi estabelecido que um homem não deveria se casar com sua irmã, tia, sobrinha, entre outros parentescos. Levítico 18:6. Antes dessas proibições, casamentos entre parentes próximos não eram restritos, como evidenciado pelo fato de Abraão ter se casado com sua meia-irmã, Gênesis 20:12, e Isaque com Rebeca, filha de seu primo, Gênesis 24:15 e 67. Dessa forma, podemos inferir que na época de Caim, a prática de se casar com parentes próximos não era incomum. Essa compreensão contextual nos ajuda a considerar que Caim, ao buscar uma esposa, provavelmente escolheu entre suas irmãs ou parentes próximas. Essa suposição é fundamentada nas pistas bíblicas e no entendimento das práticas culturais daquela era. Quando exploramos a história da esposa de Caim, é fundamental destacar que Adão e Eva tiveram uma grande descendência, como mencionado em Gênesis 5:4. A Bíblia afirma que, após o nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Essa informação é vital para entendermos que, além dos filhos mencionados, havia uma linhagem significativa de descendentes de Adão e Eva. Se cada casal tivesse filhos apenas durante metade de sua vida, a população na época de Caim poderia ter sido substancial. Com Adão e Eva vivendo séculos, a população seria suficiente para que Caim escolhesse uma esposa entre várias mulheres, incluindo irmãs ou parentes próximas. Entender a extensão da descendência de Adão e Eva nos permite especular que Caim não teria enfrentado dificuldades em encontrar uma esposa antes de seu desterro para a terra de Nod. É importante ressaltar que, nessa época, não havia proibições divinas contra o casamento entre parentes próximos. Essas restrições só foram estabelecidas mais tarde, no tempo de Moisés, para evitar complicações genéticas e fortalecer a estrutura da unidade familiar. Ao considerarmos esses aspectos, percebemos que a preocupação moderna sobre o casamento de Caim com uma parente próxima deve ser entendida à luz do contexto cultural e das práticas da época. Além da análise cultural e contextual, é crucial abordar a abordagem teológica dessa questão. Ao explorar a história de Caim e sua esposa, é essencial lembrar que a narrativa bíblica
tem um propósito específico: transmitir verdades teológicas e espirituais. A Bíblia não entra em detalhes específicos sobre como Caim encontrou sua esposa, concentrando-se mais na linha narrativa da redenção. A história de Caim e Abel destaca as consequências do pecado, mas também aponta para a misericórdia de Deus, que mesmo após o crime de Caim o protegeu, colocando um sinal sobre ele para evitar vingança. Gênesis 4:15. Deus, em sua soberania, permite que a narrativa bíblica se concentre nas implicações espirituais e nas lições morais, em vez de fornecer detalhes específicos sobre como as famílias se formaram naquele tempo. Essa ênfase na teologia e moralidade, em vez de detalhes genealógicos, destaca a mensagem mais ampla da Bíblia sobre a necessidade da redenção e do relacionamento reconciliado com Deus. Portanto, ao contemplarmos a esposa de Caim, devemos abordar essa questão com uma perspectiva equilibrada, considerando o contexto histórico, cultural e teológico da narrativa bíblica. Nessa jornada pela história bíblica, exploramos a intrigante questão da esposa de Caim. Ao mergulhar nas Escrituras, entendemos que a Bíblia não fornece detalhes exaustivos sobre como Caim encontrou sua esposa, mas nos dá pistas e contextos culturais para compreendermos melhor esse período crucial. No canal Conexão Divina, nosso objetivo é trazer à luz os ensinamentos profundos da Palavra de Deus, fornecendo uma compreensão espiritual e prática para os desafios e perguntas que enfrentamos. Ao abordar questões como a origem da esposa de Caim, buscamos trazer clareza dentro do contexto bíblico e encorajar a reflexão sobre as verdades teológicas subjacentes. Antes de encerrar, gostaria de fazer uma oração. Amado Pai Celestial, dirigimos nossos corações a Ti neste momento de reflexão e busca por compreensão em Tua Palavra. Ao explorarmos a narrativa da origem da esposa de Caim, reconhecemos a riqueza e a profundidade da Bíblia como a expressão viva de Tua verdade. Senhor, agradecemos pela dádiva da Escritura, que não apenas conta histórias antigas, mas revela os mistérios do Teu caráter e propósito redentor. Em meio às linhas e entrelinhas desta narrativa, vemos a complexidade da condição humana, a sutil dança entre o pecado e a misericórdia divina. Hoje, Senhor, pedimos a Tua orientação e iluminação, enquanto mergulhamos nas profundezas da Tua Palavra. Concede-nos discernimento para entender as nuances da história de Caim e sua esposa, lembrando-nos de que, em cada página, encontramos lições que transcendem o tempo e tocam as fibras mais profundas de nossas almas. Senhor, que esta exploração bíblica não seja apenas um exercício acadêmico, mas uma jornada espiritual que nos aproxima mais de Ti. À medida que contemplamos as possíveis respostas para perguntas antigas, que o Espírito Santo guie nossos corações para aplicar essas verdades em nossas vidas cotidianas. Pedimos, Pai, que Tu uses essa busca pela compreensão como uma ferramenta para fortalecer a fé daqueles que se conectam conosco no canal Conexão Divina. Que, ao explorarmos a narrativa bíblica, cresçamos em sabedoria, amor e graça, refletindo cada vez mais a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, envolve-nos com Tua paz, que excede todo o entendimento. À medida que avançamos nesta jornada, que cada revelação da Tua Palavra seja um momento sagrado de comunhão contigo. Inspira-nos a buscar Tua face em todas as coisas, a confiar em Teus caminhos e a compartilhar a luz da Tua verdade com aqueles que nos rodeiam. Por fim, Senhor, agradecemos por seres o Deus que se revela, que caminha conosco em cada capítulo da nossa vida. Que Tua Palavra seja a lâmpada que guia nossos passos e que nossa busca pela verdade sempre nos conduza de volta aos Teus braços amorosos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Se você apreciou essa exploração da Palavra de Deus, convido-o a se inscrever no canal Conexão Divina, onde continuaremos a buscar sabedoria nas Escrituras para compreendermos a conexão divina em todas as áreas da vida. Obrigado pela sua atenção e que a paz de Deus esteja com vocês.